Começamos então o quadro Correspondente Médico de hoje. Um bom dia, doutor. Bom dia, Muriel. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Vamos trabalhar? Vamos lá, então. Lembrando que você pode participar aí de casa usando a hashtag Correspondente Médico. Mande suas perguntas para cá. A gente começa o quadro falando sobre a situação caótica que vive o estado do Amazonas. A explosão no número de casos fez o sistema de saúde entrar em colapso. Agora a gente vai ver uma imagem que é muito forte. Uma família precisou usar o próprio carro para levar um cilindro de oxigênio a um paciente internado em estado grave com a Covid-19. Eles retiraram o cilindro num serviço de pronto atendimento para levar para uma outra unidade de saúde. E aí no vídeo a gente vê os profissionais de saúde entregando o cilindro para as pessoas que rapidamente colocam no porta-malas e saem com o carro para chegar o mais rápido possível até o paciente. A situação é muito grave por lá. A empresa responsável pelo fornecimento de oxigênio aos hospitais informou que não conseguiu suprir a demanda por conta de um aumento alarmante nos últimos dias. Doutor, explica para a gente qual é o processo aí da falta de oxigênio. O que acaba acontecendo, Muriel, é que todos nós dependemos do oxigênio, que é um gás que faz parte da atmosfera, para que as nossas células do corpo funcionem. Então, dentro de um processo que a gente chama de respiração, é adquirido da atmosfera, que tem mais ou menos uma concentração de 21% desse gás no ar que a gente respira, e através dessa troca que acontece no pulmão, que a gente chama de hematose, o sangue é levado, então, rico em oxigênio para os tecidos, onde toda a troca existe dentro das células. E junto com a glicose, as células funcionam e executam as suas funções. Quando falta oxigênio, ou quando o seu nível é bastante reduzido, a gente chama isso de hipóxia. E nessa situação, você pode ter lesão definitiva das células, levando à morte celular, com impacto definitivo nos tecidos. E certamente acaba explicando o óbito de muitas pessoas. Então, quando existe a falta do oxigênio, esse gás que é fundamental para a vida, existe lesão irreversível no corpo. O coração deixa de funcionar, o cérebro deixa de funcionar, os demais tecidos e órgãos também, e a morte acaba sendo inevitável. Quais são as alternativas para esse caso específico, alternativas médicas, de repente, pensando para essa falta de oxigênio? Olha só, não existe uma forma de você suplementar um gás como esse sem você oferecer o próprio oxigênio. Então, lógico, um diagnóstico precoce, o entendimento de que existe uma inflamação do pulmão e a troca gasosa ela fica comprometida, precisa ser feito, e principalmente a gente precisa ter o recurso. O que a gente está vendo aqui, Muriel, de fato, é o colapso do sistema de saúde nesse local, a gente está falando de Manaus. E é o que a gente tanto fala e se preocupa, porque não existe situação mais frustrante, desgastante, triste do que você saber o que deve ser feito e não ter o recurso disponível para ser aplicado. Então, quando a gente vê uma imagem como essa que foi mostrada agora, da família em desespero, levando o cilindro de oxigênio, veja, é algo que chama muito a nossa atenção. Isso é algo que não deve ser transportado pelas pessoas. Existe toda uma questão de preocupação do próprio serviço de saúde, e aqui me faz muito lembrar o lema da enfermagem, por isso que assim, a gente precisa sempre trabalhar com a questão multidisciplinar. Prever e prover. Então você precisa fazer previsão de que vai necessitar do recurso e você precisa prover em tempo hábil. Senão é isso que acaba acontecendo, o que a gente está vendo. Se o número de casos está maior, a gente já está sabendo o que está acontecendo. Veja, não estamos nem falando aqui de falta de respirador, a gente está falando de uma coisa ainda mais básica. A falta do oxigênio para ser oferecido para os ventiladores e também para o oxigênio suplementar, para que esse indivíduo ele não venha morrer com algo que a gente sabe que é evitável. Quanto tempo uma pessoa em estado grave pode aguentar sem oxigênio? A gente sabe que uma célula do corpo humano, ela aguenta ficar sem oxigênio de 3 a 5 minutos. Depois disso, a lesão é irreversível. Isso acontece nos neurônios. Então, por exemplo, se o indivíduo em temperatura normal, em situações normais de vida, tem a interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, depois desse momento, ele entra dentro de um quadro que a gente chama de acidente vascular encefálico, ou AVC, ou derrame, que é isso que acontece. O oxigênio não chega na célula, a célula não tem alternativa, porque é um combustível vital para que ela funcione, e ela deixa de existir. Basicamente é isso, entra num processo que a gente sabe como funciona. É morte celular, é destruição de barreira, é entrada de diversos íons e, enfim, existe uma bagunça na célula que é irreversível. A gente tem perguntas chegando já pela hashtag Correspondente Médico. Leonardo Zux pergunta o seguinte: quais comorbidades contribuem para que o paciente necessite de oxigênio mais do que outros?
Você pode imaginar o seguinte, nós já sabemos, pessoas que são obesas, que têm um processo inflamatório já existente, quando tem o coronavírus, tendem a ter um quadro mais grave do ponto de vista respiratório. Pessoas que já têm alteração de base referente ao próprio aparelho respiratório. Pessoas que têm alteração, por exemplo, do aparelho cardiovascular também, porque uma coisa funciona integrada com outra. Não adianta eu ter um pulmão funcionando de forma adequada, fazendo a troca gasosa, se eu não tenho uma bomba, no caso eu estou falando do coração, para fazer essa lavagem, né, por todo o pulmão, através da circulação sanguínea e levar esse sangue enriquecido com oxigênio para os diversos tecidos. Então, essas são as principais situações de comorbidades que colocam em risco a troca gasosa e, portanto, a hipóxia pode acontecer. Para a gente concluir, por enquanto, essa situação de Manaus, tem uma última pergunta do Liver CNN Brasil que pergunta o seguinte: não feita nenhuma barreira sanitária em Manaus e não há restrições de voos para lá, não é possível que essa nova variante de Manaus já esteja circulando o Brasil inteiro? Veja, é possível. A gente sabe que a transmissão ela tem uma determinada velocidade e a gente sabe que pelo menos o prazo de 2 semanas é o que acontece entre a pessoa ter o contato, passar para uma outra e assim sucessivamente. Essa variante ela pode ser sim responsável por esse número de casos mais aumentado, as próprias situações climáticas que são diferentes. Veja, tem muita coisa que a gente está observando agora com a própria evolução da pandemia. A questão de talvez não se adotar de uma forma tão adequada a questão do distanciamento social, mas o que a gente está vendo aqui, na verdade, é uma questão de logística mesmo e de fornecimento de recursos que a gente sabe que são necessários para tratar pacientes dessa forma. Então, assim, de fato é uma situação nova, uma situação inédita, é uma situação desafiadora para todos. Não adianta a gente ter o conhecimento médico-científico se você não tem o recurso para ser aplicado na hora certa, no momento que precisa. Não adianta a gente só falar aqui, acaba sendo o médico do dia seguinte, sabe? Isso funciona muito em plantão assim, Muriel. Aí você vai discutir o caso, mas você fala, e aí, quem estava lá na hora? Como é que funciona? Cadê o recurso? Então a gente pode imaginar que é uma situação muito triste para essas pessoas que estão passando por isso, para os familiares e também para os profissionais de saúde, porque você imagina, é uma situação extremamente delicada. E agora, alguns pacientes de Manaus estão sendo transferidos para outros lugares, porque não tem oxigênio, não tem nem leitos disponíveis para esses pacientes. Transferir eles para outros lugares, como está acontecendo nesse momento, é seguro ou não é? Porque eles podem estar com a nova variante também do novo coronavírus, então, né? Muriel, são escolhas que acabam sendo feitas, né? Então, para tratar essas pessoas que estão precisando de recursos, e a gente sabe como pode ser feito o tratamento e com chance de manter a vida, você coloca, obviamente, o sistema em uma situação de risco diferenciado. Porque se você imagina que num lugar não tem a variante, você tem um paciente que está com essa variante do coronavírus, que você transporta para outro local, é óbvio que você está aí aumentando uma chance de contaminação das outras pessoas, né? É muito difícil você garantir algo 100% estéril e apenas restrito àquele caso. Agora, como negar atendimento a essas pessoas que estão precisando e podem ir a outros estados, né, doutor? Exato, a gente acaba funcionando de uma forma integrada, né, como um país, então a gente assume riscos e a gente luta por todo e qualquer brasileiro. Agora a gente fala sobre a esperança aí para vencer a pandemia, que são as vacinas. A gente recebeu muitas perguntas pela hashtag Correspondente Médico, a gente vai responder todas elas. Então mandem as perguntas para cá, mandem suas dúvidas para cá. Começando, então, a gente vai começar pela pergunta do Pedro Silva. Ele pergunta: por que as vacinas não podem ser em gotas? Então, existe toda uma preocupação em você oferecer o antígeno de uma forma que seja numa concentração adequada para estimular o sistema imunológico. Quando você utiliza o método de gotas, por exemplo, você vai colocar esse antígeno em contato com o aparelho digestivo. Então, isso pode reduzir o oferecimento do desafio ao sistema imunológico. Então, a gente não quer que a vacina seja digerida. Lógico que existem vacinas em gotas e o caminho acaba sendo totalmente diferente. Mas, frente a essa situação e ao modo que as vacinas foram desenvolvidas, a aplicação dentro do corpo físico, não passando pelo aparelho digestivo, oferece, na verdade, uma melhor opção para que o sistema imunológico seja aí desafiado e produza anticorpos. Vamos para a próxima pergunta. O Jefferson Acedo diz: vacina baseada em RNA pode desencadear alguma alteração a médio e longo prazo? Não tem motivo para a gente se preocupar em relação a isso. Muitas pessoas ficam perguntando, isso vai poder produzir câncer? Porque a gente está falando de mudar material genético e coisas assim. Não, na verdade é uma técnica que já foi pensada atrás, ela está sendo utilizada de uma forma inédita. Eu falo isso no horizonte do desenvolvimento da medicina e ela é extremamente inteligente. Se você parar para pensar, você coloca ali um código que vai produzir uma proteína e é justamente essa proteína que a gente precisa
para que o sistema imunológico produza anticorpos. Então, assim, não tem motivo de a gente imaginar que algo muito diferente disso venha a acontecer, a não ser a produção de anticorpos específicos a essa proteína codificada por esse RNA mensageiro. Que é o que a gente espera mesmo, né, doutor? Exato. O Ivanildo Lavor perguntou se pode ocorrer de uma pessoa tomar a primeira dose de uma marca e a segunda de outra. Pode dar certo tomar a Coronavac e depois a de Oxford, por exemplo? Olha só, a gente não sabe, né? Em teoria, sim, porque você vai estar estimulando o sistema imunológico de formas diferentes. Os trabalhos científicos foram feitos dessa forma que a gente vem apresentando aqui, mas talvez até existam soluções, Muriel, que a gente possa ter uma eficácia maior, que o problema seja resolvido de uma forma bastante semelhante, né? Até quando a gente discute a questão da eficácia, o que precisa ficar claro é que os trabalhos científicos não são exatamente idênticos. Então, até os números que a gente tem aqui, quando a gente fala de eficácia, eles são comparáveis, mas se a gente olhar ao pé da letra, mais ou menos, porque tudo depende do desfecho, tudo depende do que você está levando em consideração quando você criou um grupo e comparou com outro. Está chegando agora, nesse momento, uma pergunta do Jackson Honorato. Ele pergunta o que tem de verdade e mentiras sobre os efeitos colaterais das vacinas para a Covid-19. O que a gente sabe é o seguinte, tudo que está publicado e tem sido dito aqui é extremamente real. Você pode imaginar aqui, primeiro, que existe um rigor científico na produção de qualquer medicamento. E segundo, que o mundo inteiro está de olhos bastante atentos em relação a isso. Então, tudo que tem sido dito na imprensa oficial é real. É o que a gente tem de contato com os fatos, né? É lógico que, assim, coisas que a gente vem a descobrir para frente, não é que foi falado de uma forma errada, é porque, de fato, não foi observado. E a gente está na crista da onda, observando de uma forma privilegiada a construção do conhecimento. Então, muitas vezes a ciência toma um caminho, não existem certezas absolutas. Passam alguns meses ou anos e falam, olha só, o caminho que a gente estava entendendo era esse, mas os fatos mostraram uma realidade diferente. Como a gente falava, é muita imunidade de rebanho, né, doutor? Exato, principalmente no começo, e hoje a gente sabe que para atingir isso a gente precisa de um número muito maior de pessoas imunizadas e as vacinas representam um caminho bastante necessário para que a gente venha conseguir algum dia alcançar isso. E a Bia Bulhões, de Jundiaí, no interior de São Paulo, perguntou sobre a reação. Pessoas que tiveram reação severa à vacina da febre amarela podem apresentar o mesmo quadro com a vacina da Covid-19? Veja, a vacina é diferente. É lógico que o princípio básico dela, de funcionamento e de aplicação, é bastante semelhante. Agora, se a reação foi bastante severa, existem reações imunológicas que são muito graves, como a gente já falou, a pessoa pode evoluir com choque do ponto de vista cardiovascular, a pessoa pode envolver com edema de glote, necessitar de hospitalização. Então, aí você precisa levar em conta e discutir com um profissional, um médico que esteja perto, se vale a pena essa pessoa ser vacinada de fato ou não. Mas não existem dados que a gente possa dizer que se a pessoa teve alguma reação a uma vacina de uma forma mais leve, se ela tem contraindicação formal ou não para ser vacinado contra o coronavírus. Um estudo feito no Reino Unido mostrou que a imunidade natural de quem já foi infectado pode durar 5 meses. A pesquisa foi liderada pela Public Health England, a agência do governo britânico, e examinou aí o impacto da infecção em 20 mil trabalhadores da saúde. A conclusão foi que pacientes que já tiveram a doença têm 83% menos chances de contrair o vírus de novo por pelo menos, então, 5 meses. Já que no Brasil, a Prefeitura da cidade de São Paulo divulgou dados do primeiro inquérito sorológico de 2021. Os testes mostraram que 21,4% das pessoas infectadas não mantiveram os anticorpos. Nos pacientes que não apresentaram sintomas, o número sobe para 26%. E nos sintomáticos, a porcentagem foi de 18,1%. A gente tem alguma maneira, doutora, a gente já sabe de alguma maneira fora aí da vacina de estimular esse aumento de anticorpos no nosso corpo? O que a gente sabe é o seguinte, Muriel, para você ter a produção de anticorpos, você precisa apresentar ao sistema imunológico, às células de defesa do corpo, um agente externo que possa representar uma agressão ao organismo. Então não tem outra forma. A própria vacina usa esse truque. Você mostra ali um pedacinho, né, como se fosse alguma parte do coronavírus, e então o sistema imunológico vai produzir anticorpos para bloquear aquela parte. O que a gente pode fazer é tentar, de uma forma bem geral, estimular o nosso sistema imunológico a funcionar melhor. Então, tendo um estilo de vida saudável, quem é obeso se preocupando em ter um peso normal, praticar atividade física regular, obviamente tudo com as medidas que a gente fala aqui de distanciamento social. Descansar bem é importante, a gente sabe que durante o processo do sono reparador, o próprio sistema imunológico ele funciona melhor. Se preocupar com a hidratação,
obviamente, ficar atento a doenças de base que merecem ser tratadas. Então, o indivíduo tem diabetes, mais do que nunca ele precisa ter o diabetes dele bem regulado. O indivíduo que está ali para parar de fumar, o tabagismo, que o faça agora. Então, tudo que a gente traga para uma situação de normalidade do funcionamento do nosso corpo físico, você favorece o sistema imunológico. Só que, mesmo assim, a gente sabe que não é só isso que vai garantir um desfecho melhor. Mas se você quer estimular o seu sistema imunológico de uma forma natural, o caminho é esse: sono reparador, atividade física regular e se alimentar com critério. E cuidar das doenças de base. E agora tem outra pergunta aqui que faz o seguinte: as vacinas podem ser menos eficazes em quem já teve a chamada imunidade natural que você comentava há pouco? Não, é difícil de dizer, mas você pode imaginar o seguinte: quem teve reinfecção, que os números não foram tão altos assim, tiveram uma manifestação clínica mais fraca, mostrando que qualquer estímulo que é feito ao sistema imunológico, ele acaba tendo uma eficiência quando vai combater o coronavírus pela próxima vez. Então, assim, você pode estimular de novo o sistema imunológico e, com isso, ter mais anticorpos, né? Lembrando que não são só os anticorpos que fazem a defesa contra o coronavírus, existem outras células envolvidas nesse processo também. Tem muitas perguntas chegando por aqui. Será que a gente consegue fazer mais uma última pergunta rapidinho aqui? O Gilberto Hackman diz o seguinte: existe tratamento precoce para a Covid-19? O que a gente sabe hoje em dia é que diversas linhas de pesquisa já foram abertas, mas até agora não existe um tratamento único definitivo para isso. A gente sabe que a maior parte dos casos tem uma apresentação clínica que a gente chama de oligossintomática, então pequenos sintomas que muito se assemelham a uma gripe e não tem um desfecho muito grave, mas 15% acaba tendo uma necessidade de uma internação e de um trabalho de medicina intensiva para conseguir dar suporte à manutenção da vida. Então, um tratamento específico, logo de cara, com evidência científica precoce, né, que seja 100% eficiente, a gente não tem ainda. Obrigada pela participação e pela ajuda, doutor. Obrigado a você, Muriel, e até breve. Até breve, pessoal. É isso, esse foi mais um Correspondente Médico.